Olá, bom dia a todos e todas. Como disse a Paula há pouco, o desafio de começar um evento em São Paulo às 9 horas é grande, porque com trânsito, chuva, enfim, nós não conseguimos, dificilmente conseguimos começar no horário. Mas eu quero dar as boas-vindas a vocês que já estão aqui. Quero dizer que, para nós, da organização esse ano, foi um grande desafio. É a primeira vez que a gente faz o Smart num teatro, um teatro que apresenta só espetáculos, mesmo teatrais, artísticos, e não corporativos. Então, vocês estão vendo que os acessos, a gente está agora aprendendo. Então, por favor, se vocês quiserem perguntar, enfim, dar feedbacks, fiquem à vontade, porque nós estamos aprendendo também a lidar com esse espaço aqui, para fazer um espetáculo bonito para vocês também, não só no congresso, entre hoje e amanhã, mas, inclusive, na premiação. Daqui a pouco, o Fernando, meu sócio, vai dar algumas dicas a respeito disso também. Eu quero agradecer, primeiro, aos nossos conselheiros. Eu estou vendo alguns deles aqui na plateia. O Smart tem a sorte, felicidade, alegria, enfim, satisfação de ter conselheiros de primeira linha, que são executivos e executivas de mercado, que contribuem muito para sugerir temas que vocês vão ver apresentados aqui, palestrantes, e também para a gente discutir a relevância do que estamos trazendo para o mercado. O Smart, há 11 anos atrás, já começou com essa proposta de apresentar um conteúdo rico por meio das pessoas que desenvolvem as melhores práticas em CX no Brasil. E nós temos conseguido enfrentar esse desafio e de trazer um conteúdo muito rico. Vocês vão perceber, desde a primeira apresentação, da primeira palestra de hoje, com o Tomás, que ele não sabe disso, mas há 3 anos que eu quero que o Tomás esteja no Smart com a gente, então é uma honra mesmo. Tomás, muito obrigada. E voltando a falar dos conselheiros, eu quero citar alguns que eu estou vendo aqui, me perdoem se eu não estou vendo todos, tá? Mas a Paula Pimenta, aqui à frente, o Wellington Paz, o Celso Toné, o Miguel Cui, a Roberta Godoy, que me cumprimentou há pouco. Bom, os que eu estou enxergando, tá, gente? Por quê? Eu também vou falar um pouco mais de aprendizado, só para encerrar com vocês. Ontem, quando nós fizemos o painel, a reunião de alinhamento com o pessoal que vai abrir o evento amanhã, que a Roberta, aqui achei a Roberta, que o que vai falar sobre a experiência da pessoa com deficiência e o que as marcas estão propondo, eu aprendi muito. Por exemplo, aprendi que se fala língua de sinais, né? Gente, depois dos 60, um aprendizado desses, isso é uma preciosidade tão grande. E aprendi também que usar óculos também significa uma deficiência visual. Então, quando eu falo para vocês, quando estou enxergando, não tem o mínimo problema, porque existe uma deficiência visual mesmo, né, que a gente enfrenta. E eu estou falando desta reunião que nós tivemos ontem de alinhamento, porque todos os alinhamentos foram um grande aprendizado. Ontem até comentei que nós devíamos ter feito em lives abertas, porque o debate do que nós vamos trazer para vocês foi tão rico que vale a pena. Então, vamos pensar nisso no próximo ano, né, Fernando? Quem sabe a gente faz os alinhamentos abertos para vocês poderem acompanhar também. O Fábio Bittencourt, está vendo? Também é o nosso conselheiro do Carrefour, que está aqui à frente. Concorre a profissional Smart do ano. Amanhã vocês vão conhecer quem venceu. Concorre ele, a Carla Daniani, que também é nossa conselheira, o Fábio, do Sem Parar, e a Jaque, que está aqui em algum lugar também. Cadê você, Jaque? A Jaque, do BTG. Obrigada. Gente, vocês veem quanta gente importante que vai trazer um rico conteúdo. Agora eu vou parar os agradecimentos, encerrando com obrigada, Fernando e João, meus sócios no Smart. E foi um trabalho duro, mas valeu a pena, né? Nós estamos muito felizes. E muito obrigada à equipe que trabalhou tanto. Rodrigo, não estou te vendo, mas eu sei que está por aí, Rodrigo Abib, a maioria aqui conhece o Rodrigo. O Daniel Magon, que também está aqui. Rodrigo Tavares, eu não falei de você. Desculpe, interrompi, porque eu falei do Rodrigo, obrigada, querido, outro conselheiro.
Então, Daniel Magon, que eu também não estou vendo, mas está nos bastidores, e a Alice Rocha. Gente, esse meu pessoal trabalhou muito, mas com muito prazer. E muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente, e um excelente espetáculo do Smart Customer para vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Então, a gente vai dar início a essa 11ª edição do Smart. Eu vou fazer avisos bem rápidos, e aí, ao longo do dia, a gente vai passando. Quem nunca esteve aqui no Smart, nós temos 2 dias de congresso, né? São 4 períodos, 2 manhãs e 2 tardes. E, no final do segundo dia, amanhã, no final da quarta-feira, nós teremos a cerimônia de entrega do Prêmio Smart. Então, muitas empresas que estão aqui, que não conhecem o Prêmio Smart, sugiro que entrem na página do Smart para conhecer, né, possam inscrever cases para o ano que vem, porque, de fato, além de ser uma cerimônia muito bonita, a gente recebe, de fato, cases muito valiosos que mostram todo o trabalho das empresas nessa questão que é o relacionamento com o cliente, que é a Customer Experience, que todos aí trabalham todos os dias aqui para atender os seus clientes. Nós vamos ter agora, pela manhã, uma palestra e mais um painel logo em seguida, e por volta de 10h30, 10h45, vamos ter um coffee break ali no 6º andar. Vocês podem sair sempre pela essa porta lateral para acessar o 6º andar, ok? Então, eu vou já chamar aqui a Paula Pimenta, que é General Manager da The Body Shop and Natura & Co. Obrigada, Paula. Eu vou te... Isso, você pode chamar ele, tá bom? Deixa eu já te... Bom dia. Eu vou primeiro agradecer todo mundo que está aqui esse horário, que eu falei, gente, que desafio chegar cedo. Eu falei, Miriam, você deu um grande desafio para mim e para o Tomás. E eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu vou mediar. E eu vou mediar uma pessoa que é referência para mim desde que eu comecei nesse mundo há 7 anos atrás, e que a gente tem conversas que são dificílimas, porque eu tenho que escutar umas 2, 3 vezes o que ele fala. Ele já me deu uma aula antes de vir aqui, e agora eu vou prestar atenção de novo para ver se eu aprendo, que é o Tomás. Ele é CEO, fundador da Tracking Co. Ele tem certificações internacionais, Harvard e Disney, e ele é um super especialista. Assim, se tem algo que eu sempre falo com ele, eu aprendo muito, é sobre experiência do cliente, mas também NPS, qualquer métrica de score. Então, gente, aprendam, porque assim, hoje é uma aula do que a gente vai ver no futuro. Parece que vai ser difícil, mas vai se conectar daqui a pouco, né? A gente vai trazer um pouco para o mundo real, aí falando do que a inteligência artificial generativa está trazendo. Então, Tomás, por favor, bem-vindo. É meu dia. Ele já mediou o painel meu, então hoje eu vou fazer a vingança. Prepara, tá? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Primeiro, obrigado, Miriam, Fernando, pelo convite. Prazer imenso estar aqui no Smart, primeira vez, né? Espero que seja a primeira de muitas. Parabéns pelo evento. A gente sabe que como é difícil, né, organizar evento no Brasil, em geral. E, claro, falar de experiência do cliente aqui, para mim, é um prazer imenso, né? Eu sou apaixonado por esse tema, né? Nasci no mundo de tecnologia, aplicado à experiência do cliente. E o meu objetivo aqui é compartilhar o melhor conhecimento, o melhor conteúdo, para que a gente consiga aprendermos juntos. E a gente estava discutindo sobre os temas, né, enfim, em geral, dentro do guarda-chuva da experiência do cliente, né, e a gente está vivendo agora, né, pela primeira vez na história, um avanço muito proeminente, muito forte, das tecnologias de inteligência artificial de uma maneira muito democrática, né. Isso, na verdade, já existia desde os anos 50, 60, quando se falava em redes neurais, quando começaram a falar esse tema, ou seja, as tecnologias começando a tentar replicar o pensamento humano, né, as conversas humanas. E eu posso falar muito bem disso porque dentro de casa, né, a Paula já sabe,
A minha mãe, veja bem, ela é pós-doutora em engenharia da computação e professora de redes neurais, que é a base da inteligência artificial, desde quando eu era criança. Vocês têm noção disso? Então, isso é bem interessante, porque dentro de casa já tinha, né, essa vivência. E agora, de fato, a gente está entrando numa revolução. Desde 2006, quando Steve Jobs lançou o iPhone, a gente entrou numa era chamada mobile first, né? Ou seja, agora os dispositivos móveis eles começaram a se popularizar naquela época, né? E dessa maneira a vida das pessoas se transformou, né? Através dessa tecnologia móvel de conectividade. E agora a gente está vivendo uma nova era, né? Pelo mercado já consagrada, já dita, né, como AI first, ou seja, uma era priorizada por tecnologias de inteligência artificial. E as tecnologias de inteligência artificial sempre tiveram um propósito específico. Quando a IBM criou o Watson, IBM Watson, o que o Watson fazia? Eu faço um diagnóstico de câncer, etc., para hospitais oncológicos, muito mais rápido do que um ser humano. E ele fez. A diferença agora é que, pela primeira vez, nós estamos chegando num patamar de inteligências artificiais de propósito genérico, ou seja, amplo, um campo aberto, no qual você tem uma conversa, uma tecnologia que gera conhecimento, ela gera consciência, e dessa maneira você pode conversar com ela de uma maneira genérica. Quem aqui já usou o GPT, o clássico? E quem não usou ainda? Legal. Vejam bem, o GPT, que a gente vai falar até um pouco aqui, ele é, de fato, uma das aplicações de inteligência artificial generativa super revolucionárias e disruptivas. Então, eu queria começar um pouco falando sobre isso, mostrando que dentro da, entre aspas, né, ciência da experiência do cliente, existem alguns pilares. Inclusive, eu fiz uma palestra, está no YouTube, no Customer Experience Summit 2022, que é os 3 futuros do CX. E eu sempre separo a experiência do cliente em gestão, tecnologia e comportamento. Então, tem tendências de comportamento de consumo por nós, consumidores, seres humanos. Existem tecnologias novas de todos os tipos e todos os tamanhos, em qualquer lugar no mundo. E existem melhorias, evoluções, inovações em gestão, né? Em gestão. E aqui a gente está falando, claro, de uma combinação, né? A AI generativa ela mistura um pouco desses 3 pilares, né, da experiência do cliente: gestão, tecnologia e comportamento. É claro que a gente está falando de uma tecnologia que está mudando o comportamento das pessoas e que está melhorando, aperfeiçoando a gestão dentro dos negócios. Tá? Então, essa historinha começou em 2015. Lá nos Estados Unidos, nasceu uma empresa em São Francisco chamada OpenAI. Na verdade, era uma empresa sem finalidade lucrativa, de 2015 a 2019. Essa empresa ela foi fundada por um grupo muito seleto de empreendedores americanos, bilionários. Nada mais, nada menos que o Reid Hoffman, o criador do LinkedIn, o Elon Musk, o criador da Tesla. Você tem o Sam Altman, que hoje é o presidente da OpenAI, que é o criador da Stripe Pagamentos. Todos esses caras fizeram bilhões, foram empreendedores de muito sucesso. E o objetivo deles aqui, inclusive a Jéssica, cofundadora da Y Combinator, né, uma das principais aceleradoras de startups dos Estados Unidos, que saíram grandes negócios que a gente conhece, né, entre outras empresas, né, o Peter Thiel, da Palantir, por exemplo, da PayPal também, enfim. São caras que realmente mudaram a história da humanidade de alguma maneira. O Elon Musk está aí, né, com a Tesla, SpaceX, indo para Marte, etc. Você pega, por exemplo, o Reid Hoffman, todo mundo aqui tem uma conta no LinkedIn graças a ele. Então, veja bem, esses caras eles se uniram em 2015 e falaram assim, vamos criar uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. E fizeram. Só que era uma ONG, e eles colocaram, na época, $1 bilhão, né, começar o produto, né, começar, na verdade, o desenvolvimento de soluções. E o escritório da OpenAI, até hoje, é esse prédio aí da Pioneer, que era um prédio da Pioneer de som, né, fica lá em São Francisco. Veja bem, o mais legal das empresas escaláveis é, de fato, o impacto com pouca mão de obra. Quando o WhatsApp foi vendido
para o Facebook, né, para a Meta, ele tinha mais de 1 bilhão de usuários. Sabe qual que era o tamanho da equipe do WhatsApp? 70 pessoas. A OpenAI hoje tem mais ou menos 350, 400 pessoas no time. Teve um investimento de 10 bilhões da Microsoft, por aí vai, né? Mas o fato é que esses caras, eles de fato, eles conseguiram, né, criar uma empresa que começasse a desenvolver tecnologias super novas, né, disruptivas para o mercado. E essa turma toda veio, né, de um ecossistema criado pela PayPal, que chama PayPal Mafia, né, a máfia no sentido de ter saído da PayPal. Então, veja só, os criadores do YouTube, né, da Palantir, da própria PayPal, Reid Hoffman no LinkedIn, ou seja, são caras que realmente fizeram história. Em 2019, eles tomaram a decisão de transformar a OpenAI numa empresa sem fins lucrativos para uma empresa com finalidade lucrativa. Então, estou fazendo esse contexto histórico porque hoje, né, o propósito da OpenAI é, de fato, criar inteligência artificial segura que beneficia toda a humanidade. Isso porque a gente está falando eu vou falar aqui de uma série de pontos polêmicos sobre esse tema, mas o fato é que a gente está falando de uma tecnologia realmente disruptiva, que está já transformando o nosso mundo, que irá gerar consequências para todos os mercados, porque todas as empresas estão embarcando esse tipo de tecnologia no seu dia a dia, e que já irá gerar uma série de consequências muito positivas e negativas, simultaneamente, com dilemas éticos, inclusive. Mas o fato é que, quando a gente vai trabalhar com esse tema, a gente tem que ter um propósito, já deixando esse recado, a gente tem que ter um propósito positivo, né? Por quê? Se você não fizer algo que beneficia, né, a humanidade de alguma maneira, e a gente vai entrar em outras questões polêmicas sobre isso, que eu vou falar, mas o fato é que você precisa de ter um crivo ali, ético mesmo, um crivo ético muito relevante. É muito importante, porque se você usar isso para o mal, realmente do mesmo jeito que você consegue escalar soluções para o bem, você pode escalar soluções para o mal. Tá? E, basicamente, né, a primeira tecnologia de AI generativa, que não é exclusiva da OpenAI, né, hoje o Google, por exemplo, lançou o Google Bard, né, que é o AI generativo do próprio Google. Você tem a própria Meta lançando agora uma ferramenta de AI generativa, enfim. Essas tecnologias, elas não são possíveis de serem feitas em pequenos negócios. Pela primeira vez na história que a OpenAI conseguiu chegar no nível próximo da singularidade. O que é singularidade? É quando um computador se torna convincente como um ser humano. Então, chega uma hora que você não sabe se você está conversando com uma pessoa ou se você está conversando com um ser humano. Quando a gente pede para o GPT responder uma pessoa que te mandou uma mensagem, ou você quer escrever uma carta para alguém, na prática você está dizendo que muitas vezes aquela pessoa não vai perceber se foi um ser humano ou se foi uma pessoa. Então, quando chega nesse nível, chama singularidade. Né? Existem testes, né? O teste de Turing, que mostra, de fato, se o computador é mais inteligente que a pessoa, enfim. Mas, no modo geral, as ferramentas de AI generativas, não exclusivas da OpenAI, né, elas começaram a crescer muito em virtude de terem acessibilidade, um baixo custo. Sabe aquela historinha do Watson, que eu estava citando, do exame oncológico? Aquilo custava muito caro. Agora não. O custo de uma OpenAI GPT é gratuito. Você pode entrar e usar ali gratuitamente. Isso, né, para B2C, para consumidor final, né, para a empresa é pago. E, além disso, o resultado ele é incrível. Né? Alguém já fez alguma história, enfim, se interagiu aqui com o GPT, que você ficou extremamente surpreso? Pois não. Pode falar para a gente. Você consegue? Encantada com o resultado, né? O fato é que, muitas vezes, claro, eu vou falar das limitações, mas muitas vezes ele é superior a 99% dos seres humanos numa escrita. Né? Ou seja, a gente tem um nível de qualidade de generativo, né, de uma inteligência generativa muito superior à média da população mundial. Então, só para quem não usou o GPT ainda, né, o GPT, basicamente, né, é um modelo, né, de linguagem projetado, ou seja,
extremamente humano, conversacional, para falar no nível natural, né, como se fosse um ser humano, né? Então, a gente conversa de igual para igual, inclusive com questões, erros de digitação, questões relativas a vícios de linguagem, vieses cognitivos humanos, ele consegue incorporar isso tudo, e eu vou falar das aplicações. Então, esse nível conversacional, né, o resultado que ele produz nesse nível conversacional, ele é muito revolucionário. Por quê? Agora você está embarcando isso em todos os momentos. Você pode ter um piloto de avião, que ele vai dar um prompt, vai dar um comando, caso ele tenha uma emergência, e ele vai ler todo o manual em milésimos de segundo e colocar a solução, ou 2, 3 soluções, ao invés de ter um trabalho manual super difícil, né? Ele consegue interpretar esses dados, entre outras aplicações. Tá? Mas o fato é que ele já conquistou algumas façanhas incríveis, né? O GPT já passou na primeira fase da OAB do Brasil. Ele passou numa das escolas de negócio mais difíceis do mundo, né? Que é a Wharton Business School, né? Da Pensilvânia. Quem conhece sabe. Ele passou na Escola de Direito da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e entre várias outras provas, né? Ele consegue. Eu tive com alguns clientes técnicos, médicos, engenheiros, e a gente sentou junto para discutir alguns cases mais desafiadores das carreiras que eles tiveram. E a gente, falando sobre cálculo estrutural, neurocirurgia, e não importa, ele responde num nível de assertividade que surpreende até mesmo um grande especialista renomado de 40 anos de experiência. Né? Então, é realmente revolucionário. Então, esse aqui é um livro que eu escrevi para minha filha, de 11 anos, que ela chama Maria Luísa, né, Malu. Eu escrevi um livro todo gerado por GPT, e também eu usei um gerador de comando de imagens, né, o Midjourney, que chama. E ele gerou, né, as imagens, os vídeos, de uma maneira muito rápida e simples. Né? Eu fiz um livro de talvez um pouco menos de 20 páginas, contando uma história, né? Falando, na verdade, a história da minha filha mesmo. Mostrando os cachorros que ela tem, enfim, contando toda a história que ela viveu até o momento. Então, isso, né, é o tipo de aplicação, né, façanhas positivas. Por outro lado, a gente tem problemas típicos aqui que já foram mapeados pelas AI generativas, como, por exemplo, a privacidade em relação a alguns temas, né, porque ele lê, né, ele faz trilhões de anotações da internet, e ele, no caso da OpenAI, não mostra as fontes. O Google Bard mostra as fontes. Então, é uma diferença dos dois. Então, ele consegue ler toda a internet, né, e muitas vezes essa tecnologia ela é orientada a tentativa e erro e filtrada, na verdade, né, ela é calibrada por seres humanos, ou seja, uma maneira eficiente de mostrar um caminho certo através de um feedback do ser humano. Então, questões como plágio das fontes, né, que é um tema super legal de trabalhar na OpenAI, né, porque você pode mandar gerar uma obra de arte e, claro, que ele vai se inspirar em algum modelo que foi criado previamente, né, por um ser humano. Tem até uma frase do Albert Einstein, né, ele fala que o segredo da criatividade é esconder bem as suas fontes. Né, então, nesse caso, o plágio das fontes é o que corresponde ao GPT. Modelos de treinamentos, os vieses embutidos, né, se você tem um posicionamento político um pouco mais acirrado e vai discutir política com a GPT, ele, enfim, fica mais no meio do muro, né? Respostas erradas, substituição de mão de obra, né? A gente sabe que muitos trabalhos, né, existe um dado da PwC mostrando que, em virtude das AI generativas, há uma perspectiva de desemprego nos próximos 3, 4 anos, talvez até 5, eu não me recordo, enfim, nos próximos anos, de 300 milhões de pessoas desempregadas. Isso vai gerar uma série de mudanças, né? O próprio Elon Musk, cofundador da OpenAI, ele fala de uma renda global básica, enfim, as AI generativas podem, aí eu estou já, né, polemizando, podem no futuro ensejar até no risco de quebras de algumas democracias, tá? Mas aí é um dado realmente mais filosófico. Substituição de mão de obra, desafio à educação, né? Todos os alunos já estão usando o GPT para fazer provas no nível ensino superior, no nível médio, não importa.
Além disso, danos do mundo real, né, os hackers, os fraudadores já estão usando o GPT também, né? Só que em breve, as AIs generativas, ele vai subir a sua foto, ou a foto da sua mãe e do seu pai, vai pegar a voz do seu pai e da sua mãe e vai reproduzir isso, e isso é um ponto de atenção, né? Ou seja, de você ter técnicas de combater as AIs generativas em virtude dos danos, né, do mundo real. E também a detenção do poder, né? Quem faz o filtro é a própria OpenAI, né? Então ela tem. Então, por isso que assim, essas empresas, elas são muito poderosas, elas têm que estar na mão de pessoas corretas. Até o momento, né? Enfim, a maioria das aplicações são positivas e não tem volta. A gente não tem volta. Foi igual quando lançou o Google, né? Quando lançou o Google em 1998, muitas escolas proibiram o Google. Hoje está presente no nosso dia a dia, né? Então, AI generativa não tem volta, tá? Então a gente vai ter que saber lidar com isso para o bem e para o mal. Eu até coloquei Code's Law aqui porque tem um autor que chama Lawrence Lessig da Universidade de Berkeley, né? Que é um livro muito legal que ele fala que o código é lei. O detentor do código ele consegue determinar a lei, inclusive de um país, assim, de uma maneira genérica. Mas, indo para a parte final aqui, eu quero mostrar, né, ou seja, no nosso dia a dia, então, assim, Tomás, você falou da OpenAI, da história, você falou das aplicações que deram certo, das aplicações que deram errado, o quanto que ela é inteligente, o quanto que essa empresa é revolucionária, etc, etc. Mas e aí, como é que eu aplico aqui no meu dia a dia, né, aqui dentro da minha empresa, da minha companhia? Então, várias empresas, como a Salesforce, a própria Track, né, a gente já embarcou esse tipo de tecnologia. E existem vários processos que são automatizados, melhorados, processos que são realizados, né, através das AIs generativas, né? Eu estou falando, por exemplo, de relacionamento e atendimento com o cliente supervisionado. Por quê? Muitas empresas cometeram o erro de achar que ele vai responder o cliente num nível igual a um ser humano. E é muito bom mesmo, mas não é igual ao nível ser humano. Há uma necessidade de trabalho supervisionado, tá? Esse é o meu posicionamento. Conformidade à regulamentação de normas. Então, você entender, por exemplo, se dentro das regras, das políticas, algum tipo de ação, algum tipo de comentário, algum tipo de questão técnica está sendo conforme, né, tem um assessment, então os requisitos estão sendo atendidos. Categorizações e análise de sentimentos, né? Então, toda a parte de entender o feedback do cliente, para entender em vários níveis de estratificação, magnitude, coisas de Natural Language Processing, né? NLP, NLU, que a gente já vinha trabalhando há muitos anos. Isso agora entrou num outro patamar, né, superior. Então, isso são competências das AI generativas, né, sumarizações, né, então ele cria resumos de longos textos, né, TLDR, que chama Too Long Didn't Read. Né. Então, tem vários aspectos que você não consegue operacionalizar humanamente, ele consegue simplificar isso e criar resumos, criar sumários. Né. Conformidade e regulamentação, perdão, está repetido, tratativas personalizadas, né, então tratativas de acordo com o tom de voz, de acordo com os critérios da empresa de atendimento, de acordo com a persona que o cliente é, né, então o AI ele gera textos diferentes para pessoas que têm tipos diferentes de formas de comunicação, e enfim, seus aspectos, né. Além disso, planos de ação ele consegue gerar, né, a gente fez testes diversos, né, eu vou falar aqui, mostrando, por exemplo, no varejo, que ele recomenda, por exemplo, que você faça treinamento em uma determinada loja, que ele recomenda que você evolua, né, em relação à capacity de uma determinada loja, ou seja, capacidade de operação. Estratificação de dados, separar dados que sejam úteis para que você consiga fazer interpretações. Automatizar alguns processos de atendimento, por exemplo, priorização de clientes. Gerar conteúdos, bases de conhecimento, igual está ali embaixo. Tratativas personalizadas em clusters. Por exemplo, você teve um avião que atrasou, né? A gente atende a Gol, a Azul, etc. Você teve um avião que atrasou. São 200 pessoas ali que atrasaram. Só que ele gera uma tratativa individual e personalizada de acordo com o contexto de cada cliente, considerando a mesma causa raiz. Ou seja, são 200 mensagens diferentes com o mesmo problema. Está compreendendo? Acessibilidade linguística, traduções, né, num nível muito mais assertivo que o Google Tradutor, porque as traduções são semânticas e as buscas semânticas. Né? Então, a gente, por exemplo, atende incorporação civil, a gente fez uma busca lá, infiltração. Aí apareceu lá uma série de resultados ligados à infiltração que não necessariamente estão falando a palavra infiltração.
né, ou seja, buscas semânticas. Então, são várias aplicações possíveis, né, de serem realizadas. Aqui é só para mostrar cases de aplicações. A gente criou, né, algumas soluções nesse sentido, de categorizações, sumarizações, tratativas e plano de ação. Né, o primeiro estágio aqui que a gente vem aplicando em casos como esse, de hospitais. Né, o hospital, esse é um caso de um hospital, né, não é o caso do Hospital Israelita Albert Einstein, que a gente atende, que eu vou mostrar aqui para vocês. Perdão, vou voltar aqui. Mas esse é um caso típico, né? Hoje a Track atende 200 hospitais no Brasil, 1.500 unidades de saúde, Brasil, Chile e Colômbia, né? 1.500 unidades de saúde, incluindo redes de clínicas, laboratórios de medicina diagnóstica, etc. Gente, essa resposta aqui é bem longa, tá? Ela é bem longa, mas eu coloquei só o cabeçalho aqui, a primeira parte da resposta, gerada pela OpenAI. Basicamente foi uma mãe que quase perdeu um filho num parto, né? Então é uma aplicação aqui. Então, ele fala: prezada cliente, nós gostaríamos de expressar nossas sinceras desculpas pelo ocorrido durante o parto da sua filha. Sabemos que essa deve ter sido uma situação muito difícil, desafiadora para você e para a sua família. E não conseguimos imaginar a dor e o sofrimento que você deve ter sofrido. Queremos garantir que estamos levando muito a sério o seu feedback, estamos tomando medidas para endereçar cada um dos problemas mencionados. Isso para agilizar o tempo de resposta. Ele gerou 3 páginas, 2 páginas, e claro, você controla esse tamanho, você controla o tom, você controla o sentimento que você quer embarcar numa resposta. E aqui, né, nós criamos, né, esse modelo aqui, e ele gera respostas extremamente precisas, satisfatórias, para que você consiga responder o cliente com muito mais velocidade, claro, supervisionado dentro de um contexto. Né? Então, dentro do Net Promoter System, né, que é o sistema básico de métricas sugerido pela Bain Company, né, que criou lá o NPS, né, você tem as maneiras de evoluir a experiência do cliente através da tratativa individual, né, transformando sentimentos negativos em positivos, individualmente, cliente por cliente, trabalho de formiguinha. E, além disso, você tem aqui o Outer Loop, né, que é o plano de ação, ou seja, você criar um plano macro para entender de fato, né, o que se passa. Veja só o quanto que as tecnologias de AI generativas elas embarcam todas essas soluções tradicionais de processos de CX. Né? Então, ele consegue se encaixar muito bem no dia a dia, né, de quem trabalha com a experiência do cliente. Né? Não somente voz do cliente, né, que é a nossa especialidade. Além disso, né, basicamente o retorno, né, vem através de alto custo, ou seja, redução de alto custo. Imagina só você ler 10.000 feedbacks de clientes, e agora você consegue ler 10.000 feedbacks de clientes e fazer um resumo do que se passa, e isso em 1 segundo. Ele consegue ler, interpretar, fazer toda a comparabilidade entre eles, recência, frequência dos temas, interpretação, com nível de consciência, entregar um resumo de 1, 2, 3 parágrafos, se você quiser. Pode ser uma linha, se você quiser, claro, mas quanto mais bom senso ali no resultado, né, ou seja, melhor a assertividade. Então, o custo, né, ele acaba sendo muito mais eficiente. Né, você consegue, de fato, ir para o tático e não ir ficar gastando muito tempo com Customer Insights, né, que é a parte de Insights. Então, né, hoje, a gente, né, certamente um dos cases pioneiros, né, do Albert Einstein, Cirela, Quinto Andar, Algar, Natura, vem entrando nessa esfera, né, de entender de fato as melhores aplicações das AIs generativas para o dia a dia, né, das empresas. E assim, essa parte de sumarização, categorização, ela tem de fato encantado assim, os clientes de diversas maneiras. Né? Isso aqui, né, só mostra também retorno de investimento, ou seja, muito mais rápido, com retorno, um ROI muito maior, né, e redução de custo, né, de gestão de voz do cliente de uma forma muito relevante. Mas a gente não pode perder o nosso DNA de humanização, a gente não tem volta. A AI generativa ela vai transformar, já está transformando a forma que as empresas estão gerindo. Qualquer dado que você tiver, um output, um relatório, um KPI, vai ter uma interpretação do lado, vai ter um balãozinho do lado com uma interpretação da OpenAI para facilitar o seu dia a dia. Olha, seu dado cresceu por causa disso, seu dado piorou por causa disso. Comparando esse dado com esse dado, resolveu isso. Os clientes da determinada praça estão falando sobre isso. Os clientes que compraram o produto estão falando sobre isso. Ele consegue fazer toda essa estratificação. Né? Mas a gente não pode perder o aspecto humano, ou seja, por isso que eu falo muito desse supervisionamento. Né? No fundo, a gente está falando de fato de ter conexões humanas que vão ser muito mais rápidas, aceleradas, com um nível de qualidade superior ao que já tinha antes,
mas que sempre, né, nessa relação entre empresa e cliente, eu falo que parece muito como uma amizade, né? Você tem confiança, respeito, comunicação aberta, criando conexões duradouras, né, ou seja, que é de longo tempo, lifetime, né, um longo tempo, e valiosas, né, que geram crescimento sustentável, good profit, né, lucros bons para os negócios. E a única diferença, né, na amizade, que aqui a gente nada pede em troca, e na troca, na verdade, na relação empresa e também cliente, né, a gente tem uma troca benéfica com base nas expectativas geradas. A ideia aqui da AI generativa é, de fato, você superar as expectativas, porque o seu tempo de resposta vai ser muito maior, a qualidade da sua resposta vai ser muito maior, enfim, a interpretação de um dado vai ser muito maior, então você vai ter uma aceleração dos negócios com a AI generativa em geral. Tá? No final, todo mundo sabe, né, a gente quer ter um padrão world class, né, um padrão de nível de experiência absoluto, né? Então, essa aqui é a ideia, né, da gente evoluir a experiência através dessas tecnologias. E o fato é que nós devemos aprender, estudar e saber aplicar da melhor maneira, né, porque somente assim a gente vai conseguir transformar, de fato, os nossos negócios para a centralidade no cliente. Então, era isso. Eu queria agradecer. E agora a gente vai ter uma troca aqui com a Paula, que também é minha professora. Muito bem, obrigada. E obrigado, pessoal. Gente, Valeu. é uma... Obrigada, Tomás, por compartilhar com a gente. A gente começou o ano falando de ChatGPT, e eu acho que a grande dúvida, aí, quando você perguntou quem testou, eu testei como pessoa física, né, não como empresa. E já ver cases e a tecnologia colocada em prática para as empresas já é um super avanço, né? Porque em 6 meses aí a gente vê a Track e outras empresas surgindo como usar na prática. A dúvida que eu fiquei, que provavelmente tem gente que está se perguntando, é: quando a gente começou há 7, 8 anos atrás a falar de outras tecnologias na área de relacionamento com o cliente, a gente viu o quanto que trouxe de produtividade, né, de eficiência para as operações. O que vai acontecer daqui para frente? Vai precisar de área de relacionamento com o cliente, de atendimento? Né? Qual vai ser o papel da área que fala com o cliente? Legal, ótimo indagação, né? Veja bem, a gente tem casos, né, inclusive agora, recentemente, que várias empresas passaram por planejamentos, né, releitura de seus planejamentos estratégicos, e as áreas de experiência do cliente ganham cada vez mais peso. Claro, cada empresa está no seu grau de maturidade em relação a CX em geral, CXM, né, gestão da experiência do cliente. Chegar num nível, por exemplo, da Natura, né, que você conhece bem, de já ter um dashboard no padrão da NASA, com uma sala de guerra do lado, para resolver problemas em tempo real, às vezes até de uma maneira preditiva, né, antes que o cliente perceba que haja um problema, isso é o grande objetivo. Né. A diferença é que, como toda tecnologia de inteligência artificial, ela tende a superar, né, na verdade, não necessitar mais de trabalhos humanos repetitivos. Então, se você tem um trabalho que realmente ele é, enfim, muito repetitivo, você vai ter um ganho de eficiência nesse ponto, por resultado e por velocidade. Isso, na minha visão, pode liberar, né, enfim, esse trabalho para o tático, que é o quê? E você não precisa mais ter essa leitura do que está acontecendo, ele já pode ir na resolutividade, né? Ou seja, já pode ir para a sala de guerra com muito mais velocidade. Né? Então, assim, eu acho que ganha um novo escopo, né? Ou seja, uma nova abordagem, um novo direcionamento, que agora a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, a gente gastava muito tempo fazendo coisas elementares. Agora não, agora a gente já tem uma resolutividade com dados muito mais assertivos, com conclusões muito mais práticas, né, para que a gente consiga, de fato, atender, né, e superar as expectativas ali dos clientes. Eu vou só emendar aqui, aí eu abro para a plateia. Dá tempo, né, Miriam? Umas 2 perguntinhas aqui do pessoal. 2, Fernando, 2. Então, eu faço a última minha, que é... Eu lembro de uma colaboradora, na época que eu estava no atendimento, que ela falava assim, nossa, eu sabia apertar esse botão, agora eu não preciso mais apertar. Quais são as competências que a gente precisa começar a trabalhar na equipe para este novo movimento? Porque já não é mais ler caso a caso, né? Vai ter uma visão analítica. E sempre que se começa uma nova tecnologia disruptiva, onde é que as pessoas buscam o conhecimento? Né? Quem é que está à frente? Aí, o que você indica? Legal. Sobre essa questão do botão, se a gente for pegar na raiz da futurologia,
Tem um ex-vice-presidente do Google que chama Ray Kurzweil. Ele fala que em 2100 o ser humano não precisa mais trabalhar. Ele previu, por exemplo, que em 2014 ou 2016 a gente ia fazer videochamada com dispositivos móveis. Isso lá em 2000. Ele sempre foi um cara bem assertivo, assim, mas ele fala que em 2100 o ser humano não precisa mais trabalhar. Mas ficou ruim 2000, né? Porque eu vou ter morrido antes, aí é duro. Eu vou ter que trabalhar até lá, né? Mas isso mostra, né? Inclusive tem vídeos muito legais do próprio Elon Musk falando sobre, né, as automações, né, enfim, a robotização, os algoritmos de inteligência artificial, o quanto que eles são poderosos nesse sentido. Mas o fato é que a gente está falando aqui de um aprendizado que ele é muito rápido e dinâmico, né? E isso está acontecendo diariamente. Se você considerar semanalmente, a própria OpenAI lança novos releases, né, novos lançamentos tecnológicos no seu blog, no seu, enfim, no PR, né, nos portais aí de tecnologia, semanalmente. Então, assim, eu particularmente, eu utilizo uma ferramenta de clipping que chama Google Tradutor. Por exemplo, eu fiquei sabendo que ontem a OpenAI, Google Tradutor, perdão, Google Alertas, eu fiquei sabendo ontem que a OpenAI ela vai lançar o GPT-5 porque ela registrou a marca GPT-5 ontem nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Existem hoje uma pulverização de conteúdos muito forte em virtude do avanço dessas tecnologias que são realmente disruptivas. Algumas empresas estão morrendo, outras estão crescendo e outras estão nascendo em virtude dessas tecnologias nesse exato momento, né? Então, assim, ficar conectado a esse tema de uma maneira intencional, seja através de perfis em redes sociais que publicam muito sobre AI, lendo as matérias de blogs, indo em eventos como esse, etc. Ou seja, não foge muito do tradicional. E é até interessante que a OpenAI, né, no caso do GPT, ela travou o conhecimento em dezembro de 2021. Isso há uma perspectiva de tornar isso em real time igual o próprio Google Bard, que é o GPT da Google, né? Mas, no modo geral, ou seja, você precisa ainda de se conectar de uma maneira mais tradicional, através, enfim, dos meios tradicionais de aprendizado. Tem pergunta na plateia? Senão tem mais uma aqui. Tem, Fernando? Uma? Mas alguém quer fazer? Porque eu não quero tirar a vez de ninguém, não. Não? Todo mundo tímido, né, quando é assim. Não, eu pensei assim, por onde eu começo como empresa? Porque tem as empresas que estão lá na frente, que você citou até de cases aqui que começaram, que vão ser pioneiras, que vão testar e vão aprender, mas se eu trabalho numa empresa média, por onde eu começo com essa tecnologia nova? Legal. O primeiro ponto é você validar se tecnicamente é possível você resolver um problema que você teve um insight, né? Você pode utilizar o próprio GPT gratuito para fazer essa validação. Claro, de uma maneira manual em relação a um caso micro. Ou seja, você pode, por exemplo, mandar fazer, enfim, um resumo, ou então você criar algum tipo de resposta. São exemplos. O exemplo seria esse do hospital? Isso. De um caso que recebe e entender se geraria uma resposta coerente, é isso? Exato. Ou seja, uma vez que você validou se isso tecnicamente é possível, se a resposta que ele gerou é satisfatória, né? Aí existem alguns caminhos, né, para embarcar esse tipo de tecnologia ongoing, né, no dia a dia dos negócios. Por exemplo, a Salesforce criou um projeto chamado Einstein GPT, no qual ela já embarca o GPT dentro do CRM. A Track aqui não foi diferente, a gente criou o chamado OpenCX, que a gente embarca uma série de aplicações do GPT-4, né, powered by OpenAI, dentro do dia a dia dos dados que nós coletamos, né? Então, para a gente foi muito bom, porque, veja bem, a gente potencializou nossos dados. O GPT precisa de uma fonte de dados externa, né, que seja alguém que produziu um artigo lá no passado. E nesse caso, a gente tem os dados de interações com clientes. Então, nesse caso, a gente potencializou o nosso uso, né? Então, esse foi o modelo que a gente criou, que é o case interno. Ou seja, quem já é cliente da Track ou da Salesforce já tem acesso a uma tecnologia que poderia estar utilizando, né? Isso, já. Eu acho que tem uma pergunta do evento que foi respondida hoje, neste primeiro painel. Se Customer Experience e tecnologia se andam juntos, não é isso? Eu não tenho dúvida que anda e é um caminho sem volta. Certo, Tomás? Não tem volta.
Não tem volta. Para quem já usou, sabe o quanto que você é bom, né? O quanto utilizar e o quanto que você, ao longo do tempo, vai criando dependência desse modelo, porque os resultados são extremamente satisfatórios, inteligentes, rápidos, eficientes, e no mundo dos negócios não é diferente. E eu diria que talvez a grande diferença nesse novo boom tecnológico que a gente vive é a velocidade com que a coisa está indo muito rápido, né? A gente demorou muito tempo até algumas tecnologias e agora, em 6 meses, já está aí disponível. Então, pela primeira vez na história da humanidade, nenhuma instituição acadêmica ou corporativa conseguiu chegar no nível de inteligência artificial como a OpenAI conseguiu. Então, é realmente disruptivo nesse ponto, né? Eu já vinha trabalhando com NLP há mais de 10 anos. Ou seja, eu vivi isso desde criança, que eu estava dizendo, né? Então, gente, realmente é por isso que ele sabe revolucionário. tanto. Eu falo, é difícil conversar com ele, porque ele nasceu dentro do mundo da tecnologia. Mas, super obrigada pela sua palestra, pelo seu conhecimento. Obrigada, Miriam e Fernando, por proporcionar uma abertura com este tema fundamental. Começou assim, gente, já difícil, né? Num outro nível. Obrigada, gente. Obrigado, gente.